Um dos momentos mais marcantes e emocionantes de Classroom of the Elite chegou pra gente. Ayano Koji, o estrategista frio calculista que todo mundo conhece muito bem, decidiu dar um fim no relacionamento com a Kei. Só que será que tudo foi só parte de um plano dele? O que isso quer dizer pra Kei? Parecia que ela era a única que estava apaixonada, e isso é verdade, galera. Nesse vídeo a gente vai analisar cada detalhe desse término e explicar as motivações do Ayano Koji e o impacto devastador que isso causou na Kei. Então prepara o lencinho, porque esse vídeo promete trazer bastante emoção, cara. Preparado? Já pegou o lenço? Então vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Olha só, família, mais uma vez estamos falando do volume novo 12.5 de Yukoso, né, do segundo ano. E galera, tudo começa no dia 30 de março, uma data especial, marcada pelo Kiyotaka e pela Kei ali, que eles marcaram de assistir um filme e tudo mais. Esse dia, porém, não era só mais um encontro do Kiyotaka. Ele já tinha planejado meticulosamente como tudo deveria acontecer. Então, na cabeça dele, aquilo ali já era uma parada que, assim, desde o início do relacionamento dele, estava planejado, saca? O que eu acho até engraçado, ele sempre deixou bem claro que a Kei pra ele sempre foi uma ferramenta e ele usaria todos ao seu redor. Apesar de, com o passar do tempo, a gente achar que ele estava gostando da Kei, de fato e tal, não é muito bem assim que funciona. A narrativa começa ali iniciando com o Kiyotaka assumindo o papel, né, dos próprios pensamentos dele, refletindo sobre o peso das decisões que ele tomou até aqui e o que ele espera das próximas horas desse dia com a Kei. O Kiyotaka ali nos pensamentos, ele começa a perguntar para si mesmo o que ele pode sentir ao tentar encerrar esse relacionamento e tal. Será que ele vai ficar decepcionado? Não vai? Será que ele sentiria um vazio, um arrependimento incalculável? Ou simplesmente ele seguiria em frente como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse previsto? Entendeu? Apesar dele ter quase certeza de que ele não teria sentimentos inesperados ali, porque o Kiyotaka é uma máquina, literalmente, ele não conseguia evitar de pensar na possibilidade da mente dele, até porque ele não controla ela 100%. Agora ele tinha uma certa apreensão, acompanhando os movimentos em que ele finalmente encontrou com a Kei, trazendo ali uma mistura de calma, mais uma atenção pro ambiente e tal. Mas beleza, eles se encontraram, foram pro cinema, e a interação entre os dois parecia tranquila, como de costume. A Kei tinha uma postura serena, demonstrava naturalidade, enquanto o Kiyotaka estava observando cada gesto e expressão dela. E durante o período do namoro, eles desenvolveram certos hábitos, né, de casal. Essas rotinas, mesmo que sejam rotinas simples, são parte da dinâmica que o Kiyotaka começou a avaliar, e é uma coisa que, assim, todos os casais têm uma rotina juntos. Para ele, esse encontro não era só um momento casual, era uma oportunidade para ele refletir sobre o que construir com a Kei e o que ele estava prestes a perder, né, ou preservar, eliminando ela da vida dele, né, esse seria o caso. Entre algumas conversas dos dois, o Kiyotaka aproveitou então para tocar num assunto mais sério. Ele perguntou a Kei se alguém criticou ela e demonstrou alguma desconfiança por causa da proximidade entre os dois e tudo mais. A Kei respondeu que não diretamente, mas mencionou que algumas pessoas suspeitavam que o Kiyotaka tenha expulsado a Maezona ali de propósito e tudo mais, e esse suposto ato de expulsão seria visto como uma forma de punição, tipo por traição, né, porque ela traiu a classe. E isso tudo foi mencionado e despertou ainda mais a curiosidade do Kiyotaka. O Kiyotaka então pediu a opinião sincera da Kei sobre esse assunto, e ela até fala que acredita que ele realmente fez isso de propósito. Segundo a Kei, a decisão de expulsar a Maezono não foi só para vencer, mas também para demonstrar as consequências de se trair uma classe, sacou? Se você trair, você vai pagar pelo que você fez, e aí por isso que ela foi expulsa. Uma lição que o Kiyotaka ele queria deixar clara para todo mundo. Além disso, a Kei também apontou que o Kiyotaka ele tem o hábito de esconder as suas habilidades e as suas intenções, o que sempre torna as ações dele mais difíceis de serem completamente entendidas por todo mundo, saca? E esse comentário fez o Kiyotaka começar a pensar ainda mais. Ele escutou o que a Kei tinha que falar ali atentamente e tal, sem demonstrar qualquer alteração na expressão dele, com aquela cara de sempre. Só que internamente ele reconhecia a precisão das palavras dela. Ela continuou explorando outras possibilidades para as ações do Kiyotaka, como o fato de ele sempre transformar chances quase que certas de vitórias em triunfos absolutos. Entendeu? Tipo, o cara é outro patamar. E a Kei sugeriu que a decisão de expulsar a Maezono não levou em conta só os eventos do presente, mas também repercussões futuras, o que ia rolar mais pra frente da história, entendeu? O Kiyotaka, tudo planejado pra frente. E a análise dela até impressionou o Kiyotaka, mesmo que não demonstrasse isso de forma evidente pra ela. Ele percebeu que a Kei não era só uma parceira passiva dele, ela entendia, né, as chamadas dele, todas as intenções de uma maneira que
poucas pessoas conseguiam, até porque proximidade, né, casal, se conhecendo e tudo mais, e isso tornou ela especial agora, só que também aumentou o peso da decisão do Kiyotaka. O Kiyotaka ele sentia que a Kei estava perto de descobrir algo ainda mais profundo sobre ele, algo que talvez nem ele estivesse preparado para revelar isso. A Kei, por sua vez, ela parecia satisfeita com essas conclusões e até mencionou que mesmo com toda aquela frieza do Kiyotaka e tal, ele agindo de uma forma mais estratégica, com propósitos mais claros, essa percepção tranquilizava ela, especialmente quando ela considerava a possibilidade do Kiyotaka ter agido com, sei lá, uma excelência, né, em certas situações anteriores, como no caso da Ichinose e tudo mais. Só que a Kei, ela concluiu que mesmo nessas ocasiões o Kiyotaka ele teve razões concretas para poder fazer as ações dele, e à medida que a conversa dos dois foi passando, o clima de compreensão dos dois ali, e tensão, começou a se formar. A Kei ela relaxou, né, percebendo que as suposições dela estavam corretas sobre o Kiyotaka, mas ainda ela sentia que tinha alguma coisa que ela precisava descobrir. Na verdade, tinha bastante coisa que ela precisava descobrir sobre o Kiyotaka, né? Muita coisa dele ficava oculto ainda. E o Kiyotaka, por outro lado, ele refletia sobre o impacto das escolhas dele, não só no relacionamento com a Kei, mas também na percepção que ela tem dele. Então assim, ele continuou sentindo que alguma coisa estava escondendo, mas logo eles deixaram isso aí pra trás e chegaram lá no cinema, o local onde eles deveriam se encontrar, enfim, assistir o filminho, e nesse momento a Ibuki, visivelmente chateada, cruzou o caminho dos dois. Pro azar deles, eles estavam ali para assistir o mesmo filme, e os assentos, por coincidência, eram um do lado do outro. Olha que legal. Apesar do desconforto da Ibuki, a interação entre o Kiyotaka e a Kei parecia muito tranquila, criando até uma atmosfera mais leve e tal, enquanto eles esperavam pelo início do filme. A Ibuki, porém, não escondia a forma que ela estava irritada. Cada palavra que era trocada pelo Kiyotaka e pela Kei parecia incomodar ela ainda mais. Finalmente, o filme começou, né? O que foi uma beleza para ela, porque interrompeu qualquer interação dos dois. Não vão ficar quietinho para assistir o filme. Só que aí, né, durou aquele tempo de 1 horinha do filme. Depois que terminou, a Ibuki foi a primeira a se levantar e sair o mais rápido possível, evitando qualquer tipo de despedida ou de proximidade com os dois ali. Pouco tempo depois, tivemos aí Kiyotaka e Kei fazendo o mesmo, saindo lá da sala com naturalidade, e enquanto eles caminhavam juntos para outro lugar, porque aquele era o encontro, eles iam no karaokê agora, eles começaram a conversar de novo, como sempre. Só que a mente da Kei pensava mais profundo e começava a se tomar mais forma. Ela estava pensando sobre o que estava prestes a acontecer. Algo que, mesmo que ela previsse, ainda abalava ela, sacou? Inicialmente acreditava que estava preparado para o término do relacionamento, só que quando começou a pensar nisso aí melhor, ela percebeu que essa não era talvez a realidade. Os sentimentos pelo Kiyotaka eram mais profundos do que ela gostava de admitir. Ou seja, a Kei de fato estava apaixonada pelo Kiyotaka. E quando eles finalmente chegaram no karaokê, o Kiyotaka foi direto ao ponto. Uma calma ali, meu irmão, que contrastava com o peso do que ele disse. Ele simplesmente chegou e falou, bora terminar. A Kei, ela ouviu aquilo ali com uma naturalidade, só que por dentro era como se ela tivesse sido destruída, como se o mundo dela estivesse desabando. E de forma tranquila, os dois lidaram com esse término ali, que dava a impressão de que eles tinham concordado mutuamente com essa decisão. Até mesmo o Kiyotaka, ele parecia surpreso, né, com a leveza que a situação tomou, porque a Kei estava muito de boa, parecia estar de boa. Só que ele esperava uma reação emocional da Kei. O Kiyotaka ele hesitou por um momento, né, antes de explicar o motivo deles terminarem. Ele pegou o telefone como se ele tivesse prestes a mostrar uma parada para ela, mas a Kei interrompeu ele e falou que não tem necessidade de ter explicação nem nada. De alguma forma ela já sabia e sentia que isso era inevitável. Em algum momento o Kiyotaka ia chegar e ia terminar com ela. Porque ele não tinha essa demonstração total e parecia que ela não tinha conseguido mudar ele com esse tempo todo. Então o Kiyotaka foi lá, guardou o telefone e de novo só ficou em silêncio. Como espectador disso daí, mano, todo mundo que tava vendo, nós aqui, a gente transborda nos pensamentos aí da Kei, mano. Tipo, que horas que a verdade vai ser revelada? Mesmo que as palavras dela tenham demonstrado uma aceitação, os sentimentos dela foram completamente o contrário. Por dentro ela estava devastada. Cada fibra do ser dela queria literalmente implorar que o Kiyotaka não deixasse ela, sacou? Só que ela optou por não fazer isso, porque talvez ela, sei lá, se sentisse muito frágil, né, se fizesse isso com ele. Talvez a ideia não fosse ela se sentir frágil. Provavelmente a ideia dela, na verdade, era só demonstrar força. Que ela cresceu, que ela amadureceu com esse relacionamento. E agora é uma coisa que ela já esperava que fosse acontecer. Não era por falta de coragem. Ela simplesmente não queria decepcionar as expectativas do Kiyotaka.
entendeu? E no final a Kei aceitou esse término com a dolorosa compreensão de que ela era a única que realmente era apaixonada. E essa aceitação, apesar de tudo, trouxe um alívio, né? Era como se ela carregasse um fardo invisível, uma sensação de perda que acompanhava ela por muito tempo. E ela viu tudo muito claro, algo que ela sempre soube, mas que ela se recusava a aceitar, entendeu? O Ayano Koji sempre teve a visão estratégica da vida dele, todas as relações que ele tem ali. Ele não fala com uma pessoa aleatoriamente. Então passar a namorar com ela não foi uma decisão emocional, mas sim uma jogada calculada, parte da busca pela vitória dele. E ele queria algo dela, talvez o potencial para moldar ela em alguém mais forte, alguém mais independente. Principalmente porque ele viu como ela sofria pra caramba lá no início, né? E a gente já viu no monólogo dela que ela falou que o Kiyotaka foi uma pessoa que moldou ela, que fez a diferença na vida da Kei durante os anos que eles ficaram juntos. E o Kiyotaka, cara, ele queria que ela parasse de ter aquela personalidade parasitária, que dependesse de outras pessoas. Ela tinha que construir um novo senso de identidade, né? Agora que os objetivos já tinham sido alcançados, chegou a hora do momento de ele cortar os laços. Para ele, esse término não era um rompimento, mas uma forma de provar que todo o esforço dele tinha sido válido, né? Valeu a pena. E isso é porque ela agora era capaz de crescer, de seguir em frente sozinha. Por fora, parecia uma parada amigável, mais uma vez, um acordo mútuo, sem maiores complicações, e os dois decidiram voltar a ser só amigos e retornarem ao hábito deles se chamarem ali pelos sobrenomes e tal, como eles faziam antes de começar a namorar. Pro mundo, pra galera de fora, se alguém perguntasse o motivo da separação, eles iam dizer que foi só uma decisão ali, né, dos dois e tal, mostrando força e maturidade deles. E depois de deixar tudo isso claro, o Ayano Koji só saiu da sala do karaokê, deixando a Kei sozinha. Meu irmão, assim que ele saiu, a Kei desabou em lágrimas. Os sentimentos dela entraram num conflito tão absurdo, eu tô até emocionado aqui, velho, sério, papo reto. Sabe por quê? Porque parte dela sabia que o fim era inevitável e inclusive era necessário pro próprio crescimento dela. Só que a outra parte tava desesperada para que o Kiyotaka começasse a mudar de ideia, para que ele simplesmente virasse as costas, voltasse e tirasse ela daquele sofrimento que ela tava sentindo, como ele tinha feito tantas vezes durante a vida dela. Era uma batalha interna entre o desejo de provar a independência e a vontade de ser protegida pelo Kiyotaka. E esse volume aí, nesse quinto capítulo do volume 12.5 do segundo ano, foi o capítulo que trouxe sentimentos contraditórios, tanto pela qualidade quanto pelo conteúdo, né? De um lado, a narrativa envolvendo o Kiyotaka e a Kei foi muito estruturada, trouxe uma carga emocional muito incrível para esse capítulo. Inclusive tiveram outros capítulos que eu até dei uma pulada, né? Porque não tinha nada de interessante, depois eu volto neles para trazer para vocês. Mas a forma como os sentimentos dos dois foi retratado foi muito bonita, né? O que deu uma profundidade na relação da separação dos dois e tal. E a evolução também dos personagens ali ficou muito clara, especialmente no caso da Kei, que enfrentou um momento muito decisivo da jornada dela, da vida emocional. Só que a aparição da Ibu, que ali dividiu um pouco, né, de opiniões do capítulo de forma nada a ver. A presença dela pareceu meio deslocada, né? Como se fosse uma interrupção que não ia fazer diferença se estivesse ali. Tipo, ela não contribuiu nada pra trama ter acontecido. Mas isso aí, beleza, a gente também não tem nem com o que contar, né? Já que não tem relevância nesse conteúdo e tudo mais. Mas a parte mais marcante mesmo, sem sombra de dúvida, foi essa separação. A maneira como os pensamentos e sentimentos dos dois foram retratados trouxe uma profundidade até rara da gente ver, tá? E a dor da Kei, mano, é comovente. É uma coisa que eu falei pra vocês, eu tava emocionado aqui, meu olho encheu de lágrima. Especialmente quando a gente vê ela lutando contra os próprios sentimentos dela pra manter a aparência, tá ligado? Pra forçar a maturidade dela, pra ela jogar aquilo ali pra fora. Por outro lado, a frieza do Ayano Koji, mesmo tomando uma decisão difícil, mostra o quanto ele é fiel à lógica implacável dele de usar todo mundo como ferramentas. Ele não tem sentimentos e é isso. Ele foi moldado para ser o que ele é. Mesmo que assim o término tenha sido difícil da gente ver, né, ele cumpriu o propósito narrativo dessa história. Foi um momento de grande impacto que serviu como um ponto de inflexão, agora um ponto de mudança, né? Esse evento pode levar a um desenvolvimento significativo para os dois personagens, especialmente para Kei, que agora vai enfrentar desafios de se reinventar, né? Ela vai, mano, viver uma vida completamente diferente sem alguém para proteger ela. E quando a gente analisa isso de forma objetiva, esse capítulo é um capítulo necessário para a evolução da trama no geral, entendeu? A Kei, ela era madura, ela esperava que o Kiyotaka amasse ela, só que na verdade, no fundo ela sabia que esse não era o caso. E ela suportou tudo isso, agiu forte até o último momento. E aí foi quando a Ayano Koji foi embora, que ela desabou ali em lágrimas, não tinha quem segurasse ela. Inclusive eu espero que coisas boas venham pra Kei de agora em diante, né?
ela marcou um ponto-chave agora de virada de vida, deixando claro que tanto a Kei quanto o Kiyotaka ainda tem muito pra crescer. Mas, pra gente confirmar como isso daí vai ser afetado aqui pra frente, a gente precisa ver os próximos volumes. Eu quero saber a sua opinião sobre esse término, você achou certo? Não achou certo? Acho que o Kiyotaka deveria continuar com a Kei até o final, ou ele cumpriu o papel dele na relação ali e agora ele vai partir pra outra, porque pelo que nós vemos, ainda não saiu a tradução oficial, nem de fã, né, pra gente, mas pelo que nós vemos, foi real. Ayano Koji agora já tá envolvido com outra garotinha conhecida como Ichinose, né? Teve até um momento meio, né, mais de 18 entre eles aí, mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Por isso eu falo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque aí você pode continuar acompanhando cada momento sinistro da história aqui, tá? Bom, família, aí eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite pra todos vocês, um Feliz Natal pra todos vocês também. Que venha um Natal maravilhoso, uma ceia maravilhosa pra cada um de vocês, tá? Um beijão no coração, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!